poética, justamente no momento em que ele abandona a técnica da pintura a óleo, que é uma técnica que surge no meados do Renascimento, nos Países Baixos, depois ela migra via Antonello da Messina para a Itália, e desde então ela se torna uma técnica predominante, né, até o final do século XIX. Né? Então, de certa forma, todas as academias, o que todo pintor deveria almejar era ter o amplo domínio da técnica da pintura a óleo. Ora, no século XX, justamente uma forma de se contrapor a toda a tradição acadêmica, onde, de certa forma, até a pintura estava se escurecendo e perdendo uma certa luminosidade. Veja, a nossa tradição impressionista aqui no Brasil é bastante limitada, é muito singular, mas o fato é que mesmo Volpi, quando ele utiliza a pintura a óleo, ele não tem a mesma vivacidade cromática e a mesma intensidade vibrante da pincelada, no sentido de que a pincelada passa a construir a forma, né, a parte do fazer. Nesse sentido, a gente poderia fazer uma aproximação entre a obra do Volpi e do Morandi, ou seja, o espaço não existe mais como uma entidade a priori, ele surge a partir do fazer da pintura. Né? Então, assim como o Morandi, na relação entre cada garrafa, estabelece uma nova relação espaço-temporal, o Volpi também, no momento em que ele simplifica as fachadas, cada pintura se torna um jogo entre forma e cor, né? Onde, de certa forma, nessa articulação dos elementos, inclusive, vejam bem, a própria bandeirinha, ela não surge a partir da observação da natureza, ela surge quase como um negativo de um espaço de um telhado, ou seja, as formas surgem organicamente, né? Isso que dá uma singularidade única na obra do Volpi, que é uma grande papel decisivo na consolidação da arte brasileira. Né? Eu considero ainda o maior pintor brasileiro. Progressivamente ele tem sido reconhecido cada vez mais internacionalmente como uma figura importante de uma certa tradição da pintura italiana imigrante, não só no Brasil, mas de uma perpetuação de grandes questões da pintura italiana num contexto moderno, por exemplo, um projeto moderno de reconstrução de novos paradigmas para você pensar a pintura moderna brasileira. Né? Curiosamente, o fato é que o Volpi não vai fazer isso com a pintura a óleo, ele vai recuperar uma técnica que ela é utilizada já na pintura egípcia, tá? A pintura feita com a base de gema de ovo. Né? Ele tinha também um domínio muito técnico dessa tradição, porque ele começa, no começo da carreira, sendo um pintor de paredes, fazendo ornamentos nas famosas casas situadas na Avenida Paulista. Né? Então ele trabalhava muito com afresco. E isso que permitiu a ele também que produzisse uma base, a base de cal, né? Que não só permitia, não fazia que a pintura a têmpera degenerasse com o tempo, porque pelo fato do ovo ser um elemento, um aglutinante orgânico, é muito fácil, principalmente aqui num país único como o Brasil, que as pinturas fungem, né? Criam fungos. Eu vou desenvolver uma técnica também, não só na aplicação muito específica da pintura à têmpera, como também pelo fato de trabalhar com um fundo muito específico. Isso fez com que a pintura dele tivesse um domínio e uma expressividade e uma qualidade técnica que, curiosamente, por exemplo, o Fiammingi muitas vezes achava que o Volpi fazia isso por causa das galinhas que ele criava. Eu diria que não, eu acho que justamente vem dessa tradição que ele herdou e da capacidade que ele teve de conjuminar aquilo que ele aprendeu, né, como um jovem aprendiz de pintor de murais, a toda a tradição italiana da pintura medieval. É inegável que o Volpi, quando vai a
para o litoral paulista, de certa forma ele se deixa influenciar pela tradição colonial portuguesa, que é de altíssimo nível, não é? Algo singular, inclusive na história do barroco, né? Uma vertente, se você faz um contraponto da arquitetura portuguesa com a espanhola, o que é fascinante, meu ver, é quase um domínio meio quase minimalista, né? Em que você chega quase aos elementos fundamentais das estruturas de uma fachada que são explícitos, não tem aquele adorno rococó que, por exemplo, marca todo o barroco italiano, não é? Então, inegavelmente, essa mudança de um bairro extremamente humilde, que era o Cambuci, para uma cidade que tinha, de certa forma, uma tradição colonial, isso deve ter motivado, certamente, o Volpi a se encantar pelas propriedades plásticas que, na própria arquitetura, há uma relação muito forte entre as fachadas, as cores e as formas, não é? Eu tenho eu não tenho nada documental para testar que a viagem do Volpi a Veneza tenha sido absolutamente decisiva na carreira do Volpi, mas eu acho assim, como artista e vendo a produção dele, eu acho de fato inegável que se a gente fizer uma contraposição das pinturas da década de 40 com a maturidade do Volpi que ocorre justamente após ao reencontro dele com a Europa, onde de fato não é só que ele foi para Veneza, ele vai para Paris, ele vê Matisse, ele vai para Florença, ele se dá conta não só da grande riqueza da pintura renascentista e pré-renascentista, como também se dá conta dos grandes artistas da Escola de Paris, em particular, não é? Inevitavelmente isso vai fazer com que ele faça uma reflexão do trabalho dele, de certa forma calcando mais a pintura na sua singularidade artística, que é a bidimensionalidade. Veja bem, uma das grandes questões, esse vem o Grinder, o grande formulador dessa teoria, ou seja, de que no modernismo há uma espécie de tendência da pintura se voltar à sua singularidade como a superfície bidimensional, e que, de certa forma, almeja criar uma espacialidade, uma virtualidade, mas levando em conta sempre essa planaridade que é constitutiva de uma pintura, ao contrário de uma escultura que, obviamente, ela é tridimensional por natureza. Tem uma frase famosa do Gombrich que diz: o pintor não pinta o que vê, mas vê o que pinta. Essa frase do Gombrich é muito esclarecedora. Veja bem, será que a gente não vê hoje em dia, nas festas juninas, as bandeirinhas, e nós atribuímos um valor muito especial às bandeirinhas porque elas nos remetem às pinturas do Volpi, não é? Eu acho que ou seja, não dá para dizer que um dia o Volpi se encantou como epifania pelas bandeirinhas e a colocou na pintura. Aliás, veja bem, as bandeirinhas não é uma exclusividade da cultura brasileira. Inclusive, nas festas medievais sempre tem bandeirinhas. Na América Latina, no México, você pode encontrar bandeirinhas, talvez não exatamente com a mesma forma. Tal. No meu entender, eu acho que as bandeirinhas surgem muito mais como um desdobramento da pesquisa plástica formal, em que ele, ao justamente tentar encaixar, né, as várias fachadas numa superfície mais bidimensional, se colocava a questão de como encaixar um triângulo, ou seja, um telhado, com outro telhado. Se você tem dois telhados, como espaço negativo, você acaba criando uma bandeirinha, ou seja, é um espaço que é muito bonito. Uma vez é que a bandeirinha surge como um espaço negativo de um espaço vazio,
e progressivamente ela também vai adquirindo a sua materialidade, a sua objetividade. E é isso que é maravilhoso na obra do Volpe, esse jogo que ele passa a fazer entre figura e fundo, né? Ou seja, aí realmente quebrando também com os grandes paradigmas da pintura acadêmica, que é uma relação de figura e fundo, de claro e escuro, né? Em que justamente o espaço está sempre se refazendo na medida em que você está vislumbrando a obra a partir das relações cromáticas que passam a criar um papel tão decisivo como o desenho na fabricação do espaço imaginário, não é? Então, realmente, assim como Matisse vai conseguir fazer isso, né? Resolver, por exemplo, o eterno conflito, como ele mesmo disse, entre o desenho e a cor, fazer os seus papier-collé, colagem, a gente poderia pensar que o Volpe quase no mesmo, né, exatamente no mesmo período. O Matisse morre em 51, o Volpe adquire a sua maturidade na década de 50, ou seja, quando Matisse recortava uma forma já colorida, a tesoura quase aparecia como um desenho. Ela cria, no momento que você corta uma superfície colorida, você recorta, ou seja, você desenha e cria a cor ao mesmo tempo. Você não desenha antes e depois colore, né? Então, o que é maravilhoso é isso. O Volpe, na utilização da têmpera, é o movimento da pincelada que determina a singularidade. Veja bem, para você ter um controle muito claro da têmpera, ao contrário da pintura a óleo, você não pode ter uma sobreposição muito grande de camadas. O ideal é que ela seja feita na prima, né? Então, você tem que ter uma visão, uma dimensão muito clara da aplicação da cor que você vai colocar. E veja bem, é quase como um movimento, quase oriental, ou seja, são quase um golpe de fazer uma bandeirinha com 5 tacadas, entendeu? Se essa tacada não desse certo, é curioso que o Volpe trabalhava muito metodicamente, ele fazia um traçado muito simples e aplicando uma cor de cada vez. Então ele pegava azul ultramar, aplicava em toda a superfície, depois vinha com uma outra, vamos dizer assim, vermelho cádio, e aí ia aplicando. O que é incrível é realmente a riqueza das relações cromáticas com que o Volpe consegue criar em cada uma de suas obras. Ou seja, realmente eu vejo que, ao contrário de muitas pinturas concretas que, de certa forma, devido à sua postura de um distanciamento mais racionalista, mais teórico da aplicação da cor, no caso do Volpe, você nunca sabe qual vai ser a próxima cor que ele vai utilizar. Então, por exemplo, ele não vai, ao contrário do movimento do style, né, que é um movimento ligado ao neoplasticismo, né, o desdobramento da arte concreta, em especial na Holanda, em que se usa basicamente as cores primárias. Vocês podem notar que o Volpe não tem muito sentido, né, falar das cores primárias na obra do Volpe. Ele vai estar sempre usando cores que elas têm quase uma vocação simbólica, né, um azul, um rosa, um terra, cores muito mais do mundo, não mais de um espaço idealizado. Cores do mundo, cores que estão aí, que nesse sentido fazem parte da nossa terra, assim, fazem parte do nosso mundo e, de certa forma, contribuem para a construção da nossa identidade brasileira. A semana de 22, eu acho até muito em função da própria USP, né, da qual nós aqui estamos, ela teve um papel fundamental na construção da identidade de uma cultura paulistana, ou seja, a gente poderia dizer que é a primeira vez que São Paulo, que veja bem, era um lugar bastante provinciano até o século XIX, ao contrário da capital, do Rio de Janeiro, onde lá residia a Academia de Belas Artes. São Paulo era uma vila muito pequena, só graças à imigração
da qual Volpe fez parte, e da sua industrialização, que São Paulo vira realmente uma metrópole em 50 anos, com um crescimento inacreditável, né? O Brasil São Paulo é uma cidade de imigrantes, cuja riqueza se dá justamente nessa sobreposição de várias culturas num só espaço. A Semana de 22 é um movimento articulado pelas elites paulistanas, com um propósito muito claro, e muitas vezes, vejam bem, um dos grandes articuladores foi o de Cavalcante, o Sr. Marcelo Carioca. Eu acho que, na verdade, devido a quase uma construção ideológica muito forte, há uma espécie de sobrevalorização da Semana de 22 como aquilo que inaugura a arte brasileira, não é? Bom, aí você tem, obviamente, é inegável a importância da Semana de 22. Vejam bem, você tem um grande papel dos escritores e figuras como a Anita Malfatti, que fazem parte de uma elite brasileira, não é? Que teve uma formação europeia, depois vai para os Estados Unidos, ou seja, a questão básica da Semana de 22 era muito tentar, literalmente, pensar na antropofagia, que é justamente esse momento em que você tenta deglutir toda a tradição europeia de vanguarda, como o futurismo, inclusive Marinetti veio para o Brasil em 1926, não é? E tentar dar uma certa brasilidade. Então é muito comum os alunos falarem que a Tarsila do Amaral estaria na Semana de 22. Ela não estava aqui, ela estava em Paris. Tá? Voltando logo em seguida, que ela vai formar um grupo dos 5. Foi um movimento muito importante na incorporação de certos valores nacionais, como a tradição indígena, né? Como Vicente Torreno Monteiro. Há uma problemática modernista? Foi. Agora, é muito interessante você pensar que a Escola de Santa Helena claramente é uma contraposição à Semana de 22. São, primeiro, artistas não da elite, né, de origem muito humilde, que tem quase uma estética do trabalhador, ou seja, um homem que vai valorizar o dia a dia da pintura, a valorização de temas, vejam bem, urbanos, humildes. Tem uma pintura da Tarsila que eu acho muito curiosa, em que ela fala sobre, acho que é a fazenda, em que ela põe uma espécie de torre Eiffel de brinquedo. E é muito curioso, porque ao contrário da torre Eiffel, que justamente é a glorificação do domínio do aço, né, das novas tecnologias, que vai dar todo o orfismo, o Delaunay, toda a relação de uma vocação construtiva da pintura moderna, a Tarsila leva ela para a Casa Grande Senzala, entendeu? Então ela vira um brinquedo para as mucamas, entendeu? Ela é uma grande artista, mas há algo sempre também meio de contraditório nela, que ela incorpora grandes questões do modernismo, dá uma visão muito singular, mas ainda, de certa forma, ao mesmo tempo, é uma mulher da elite paulistana. O grupo Santa Helena é o contrário, são trabalhadores humildes, de classe média, né, média baixa, e que tem uma vocação, tem preocupação muito mais de uma arte do ofício do pintor, daquele que vai adquirir uma nobreza de profissão, graças ao seu ofício, em retratar, veja bem, uma realidade muito mais humilde, muito mais menos vanguardista, até no primeiro momento mais vinculada àquilo que o Tadeu Carelli fala, a volta à ordem, uma pintura que retoma temas tradicionais como a natureza morta, a pintura de gênero, a pintura da paisagem, a pintura do retrato, tudo aquilo que, de certa forma, no seu auge, os artistas da Semana de 22 tentaram abolir. Então, acho que claramente há uma contraposição entre o grupo Santa Helena e o grupo da Semana de 22. Muito embora, veja bem, mesmo Mário de Andrade vai ver a grandeza da obra, inegável da obra do Volpe. Né? Isso acho que justamente no momento em que a retórica futurista, o próprio Mário encarna ela quase de modo paródico, né? Ela teve um papel decisivo
na vocação da afirmação de uma vanguarda brasileira, mas ele mesmo justamente vai progressivamente se interessar muito mais para a especificidade do que a singularidade brasileira, não é? É incrível, né, como a gente muitas vezes vê o Brasil melhor numa ótica do exterior. Mário nunca foi para Paris, embora ele tenha sentido que vivia Paris no seu coração. Lazar Segal, por exemplo, que vem da Europa, vê o Brasil numa outra hora, o Guilde, Guignard, são artistas que vão valorizar a singularidade do brasileiro justamente no momento em que na Europa, no pós-guerra, você tem uma valorização justamente das especificidades de cada cultura, de cada país. Bom, o Mário Pedrosa, talvez o maior crítico que nós tivemos, não há como pensar uma tradição crítica brasileira sem a figura lapidar do Mário Pedrosa, que justamente soube ver a grandeza do Volpi e tem um papel fundamental na premiação da segunda Bienal de São Paulo, onde havia uma querela muito grande, porque tudo de certa forma havia sido programado para que o Jim Cavalcante ganhasse a premiação. Ele e o John Whitcomb, um crítico inglês, que fazem um acordo, então os dois artistas são premiados para a fúria do Jim Cavalcante. O que é incrível é que justamente o Mário Pedrosa tinha uma experiência europeia muito forte. Ele, por exemplo, era amigo do Miró, um homem culto, que não apenas absorvia as questões da modernidade, como as vivia, ao ponto de também, veja bem, até em 1956 ter ido para morar 6 meses no Japão. E me pergunto se isso não teve uma influência decisiva na sua volta, quando a gente pensa no movimento neoconcreto, que é um movimento em que há uma crítica a uma racionalização muito grande das propostas plásticas da vanguarda, que torna a pintura concreta mais rígida, mais racional, mais fria, mais impessoal. Veja como os bichos da Lygia Clark nos fazem pensar muito dos origamis. Ora, o Volpi é curioso também, muito dessa questão concreto, neoconcreto, tem uma espécie de querela também entre Rio de Janeiro e São Paulo. E veja bem, artistas muito importantes como o Vilis de Castro e o próprio Volpi eram artistas que flanavam por essas duas correntes. Não dá para você caracterizar a obra do Volpi como um artista concreto. Aliás, no meu paladar, as pinturas que eu menos gosto em relação a toda a produção do Volpi são aquelas que ele faz a lição de casa, ou seja, onde ele está mais realizando, embora com muita delicadeza, mas as pinturas mais geométricas, mais frias, não têm a mesma grandeza poética, estilística, formal, plástica, cromática que a série das fachadas vai ter. Esse espaço de liberdade que um artista cria ao não ficar refém, de certa forma, de uma ideologia, de um movimento, é o que configura justamente um grande artista. Quando o artista fica preso aos ditames de um determinado movimento, ele acaba se tornando paradoxalmente acadêmico, ele fica reproduzindo normas já pré-estabelecidas. O espaço da arte é o espaço da liberdade, da eterna criação. Então, acho que esse desafio constante de estar se reinventando a cada instante deu ao Volpi essa capacidade de ter uma riqueza plástica que vai se transformando, se desdobrando, até o final da década de 70. O auge, eu acho que seria a década de 60, onde você havia um certo declínio de todo esse projeto modernista, acho também muito em função do golpe de 64.
A esse respeito, eu gostaria de dizer uma coisa muito interessante, né? Está se falando muito a respeito de como iremos comemorar 2022. Eu vejo com muita preocupação que o nosso presidente Bolsonaro se preocupe mais em glorificar esse momento tenebroso da história brasileira, né? Que é o golpe militar de 1964. Nós estamos aqui em março e, infelizmente, eu tenho lido que ele, ao contrário de todos os presidentes que vieram após a instalação da democracia, vem agora procurar celebrar esse acontecimento fatídico que ocorreu em 31 de março de 1964. Se um presidente como esse se preocupa mais em festejar o golpe de 64, eu vejo com muita preocupação, porque eu acho justamente talvez a melhor maneira de comemorar 2022 seja como um ato de independência, né? Inclusive dessa vocação que ocorre de maneira recorrente no Brasil de buscar certas lideranças com claramente tendências fascistas. Então, eu acho que 2022, num espaço como o nosso, que é da liberdade de expressão e de reflexão, que ocorre ainda na Universidade de São Paulo, eu acho que nós deveríamos utilizar esse momento para fazer uma reflexão crítica do que ocorreu nesses últimos 200 anos da nossa história. Ou seja, nada mais do que uma reflexão crítica pode nos tirar de uma situação tão trágica em que nós nos encontramos economicamente, politicamente, culturalmente, com enorme regressão de valores libertários que singularizaram, de certa forma, todo o iluminismo que veio da escola francesa e que, de certa forma, norteou a fundação da USP e, por consequência, até a semana de 22. Eu acho que é um momento justamente de retomar esses valores e, ao retomar esses valores, nós podemos fazer uma crítica mais consistente à situação presente.